Boa noite de novo, estamos gravando. Eu gostaria de voltar ao meu material para, conforme eu disse a vocês, falarmos um pouquinho sobre tributo, tá? Então, o nosso tema nesse momento é o conceito de tributo. Pegando aqui o nosso panorama, né? Então, nós já percorremos o histórico e agora eu passo, andando mais um passo, andando mais um tema, eu passo para o tema do tributo. E, especificamente, eu quero conversar com vocês sobre o conceito de tributo. E eu vou começar com uma ideia a qual voltaremos mais tarde, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, sem grandes alardes, né, sem grande alarde, mas a gente vai voltar aqui a esse desenvolvimento. Então, eu vou falar alguma coisinha que volta mais adiante com mais detalhes. Quando a gente fala em tributo, nós estamos falando em uma relação jurídica. Essa relação jurídica envolve o Estado e o cidadão. Então, é uma relação jurídica em que nós temos dois sujeitos, sendo um deles o Estado. Aqui faltou outro parênteses, tá, pessoal? O Estado é chamado de fisco e o cidadão é o contribuinte. Então, é o fisco e o contribuinte, é o Estado e o cidadão, tá? Então, eu acrescentaria aqui, para ficar coerente, entre parênteses, o cidadão no direito tributário muitas vezes é chamado de contribuinte. Ora, o tributo é uma relação que envolve Estado e cidadão. Essa relação social, ela está no plano dos fatos, é uma relação que nós classificaríamos como obrigacional. É uma relação obrigacional. De um lado, eu tenho o Estado, que tem um poder, ele é o sujeito ativo da obrigação, e do outro lado, eu tenho um cidadão que tem um dever. Faço uma primeira pausa, porque convém uma rápida reflexão. Então, nós precisamos fazer uma reflexão, embora porventura vocês já conheçam essa matéria, é muito importante sairmos um pouquinho do ponto em que vamos entrar, que é o tributário, e caminharmos para o geral. Vamos pensar de modo geral. Eu estou dizendo para vocês que o Estado e o cidadão estão numa relação obrigacional. O que é uma relação obrigacional? Ora, olhando para as relações sociais, existem muitas relações em que o sujeito tem o poder e o outro tem o dever. O sujeito tem o poder e o outro tem o dever. Existem relações fáticas em que alguém exerce um poder e o outro deve obediência, e o outro deve fazer o que aquela pessoa quer. Algumas relações sociais, ou muitas relações sociais, estão previstas na lei. Então, a lei prevê hipoteticamente aquela relação. E a lei, nesses casos, muitas vezes, reconhece os poderes e os deveres. Ora, existem situações, então, em que a lei estabelece um mecanismo de garantia para o poder e responsabiliza
o dever. Ou seja, aquele que tem o poder pode exigir alguma coisa. E aquele que tem o dever deve fazer o que for exigido, porque tem o poder. Só que se quem tem o poder exigir alguma coisa que não for feita por aquele que tem o dever, esse que tem o poder pode exercer a garantia. E como que ele vai exercer a garantia dada pela lei? Se a lei reconhece o seu poder e o poder não é respeitado, nós temos uma forma genérica de exercício da garantia no Brasil, que é pelo Poder Judiciário. O sujeito vai ingressar com uma ação pedindo para que o outro seja responsabilizado, para que seja reconhecido que o outro não cumpriu o seu dever e deveria tê-lo cumprido. Pois bem, quando um sujeito tem um poder garantido pela lei, nós dizemos que ele tem um direito subjetivo. Quando uma pessoa tem um dever responsabilizável pela lei, nós dizemos que essa pessoa tem uma obrigação jurídica. Ora, portanto, quando eu falo que existem dois sujeitos em uma relação obrigacional, eu estou dizendo que existe um sujeito ativo e que existe um sujeito passivo. Ora, o sujeito ativo pode exigir, então ele pode exigir um comportamento de quem tem o dever de quem é o sujeito passivo. E o sujeito passivo, para se livrar da obrigação, precisa praticar um comportamento, que muitas vezes será um comportamento de dar, fazer ou não fazer. E a gente vai ver no direito tributário também o comportamento de suportar. Portanto, meus caros, minhas caras, o que eu estou dizendo para vocês é que, se nós trocarmos aqui na relação o sujeito ativo e no lugar de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, nós colocarmos o Estado, essa relação é uma relação de direito público. É uma relação ainda obrigacional, porém de direito público. E pode vir a ser uma relação tributária. Sem entrar no específico da relação tributária, existem relações obrigacionais de direito público, em que o Estado pode exigir um comportamento do particular, do cidadão, e se o cidadão não se comportar daquela forma, ele pode ser responsabilizado. Portanto, pessoal, quando a gente fala em tributo, nós estamos brincando do que eu fiz aí nesse desenho. Quando a gente fala em tributo, nós estamos, no fim das contas, e eu vou detalhar, eu vou voltar a esse assunto, nós estamos falando de uma relação que tem um fundo obrigacional. Bom, a gente vai refletir daqui a pouco. Quando a gente fala em obrigação, uma primeira pergunta que tem que vir à mente: de onde vem a obrigação? A obrigação pode vir de contrato, a obrigação pode vir do ato ilícito, e a obrigação pode vir da lei. Ora, quando eu falo numa obrigação tributária, eu vou chegar lá com vocês, trata-se de uma obrigação que vem da lei. Então, a fonte dessa obrigação é a lei. Mas, por enquanto, eu só estou trazendo uma ideia para vocês. No momento em que eu falo de tributo, eu estou me referindo a uma relação obrigacional entre o Estado e o cidadão. O Estado é o fisco, o cidadão é o contribuinte. Se o Estado é o sujeito ativo
ele tem um poder que ele pode exercer sobre o cidadão. Se o cidadão é o sujeito passivo, ele deve fazer alguma coisa para adimplir, para cumprir com a obrigação. Vocês já estudaram o direito das obrigações? Nesse momento, vocês estão vendo contratos já? Imagino que estejam entre contratos e direitos reais, né? Ótimo, ótimo. Responsabilidade civil. Tá, é o terceiro chute que eu daria. Eu estou tentando localizar as matérias em paralelo com a minha, né? Perfeito. Claro, a responsabilidade civil, ela tem tudo a ver com essa análise da estrutura da obrigação. Tá? E aí vocês estão vendo outras questões específicas da responsabilidade civil. Mas o fundamental, quando se olha para uma obrigação, são duas coisas, né, que são importantes. Quando você olha para uma obrigação, você tem que ver a fonte da obrigação, qual foi a origem da obrigação, qual foi o fato que gerou a obrigação. E a segunda coisa, como adimplir? Vamos pensar que você, daqui a pouco, vai ser um advogado, uma advogada, e o cliente está te procurando, de duas uma. Ou ele é o credor ou ele é o devedor, pensando numa relação de cunho obrigacional. E em ambas as situações, seja ele credor, seja ele devedor, o cerne da questão é como adimplir, como cumprir a obrigação, como fazer com que a obrigação se extingua com a sua formatação natural, que é o cumprimento da obrigação. Pois bem, então, você tem que olhar para a natureza da obrigação. Você tem que saber o que o devedor tem que fazer para que ele cumpra a obrigação e a obrigação magicamente desapareça. Quer dizer, houve o cumprimento, ela desaparece. Porque se ela não desaparecer, algo de responsabilizável restará na figura do devedor. E se você, por exemplo, for o advogado do devedor, você não quer que ele seja responsabilizado por nada. Tá? Mas, enfim, pessoal, quando nós falamos, então, em tributo, é comum nós pensarmos num aspecto do tributo. É o imposto, é a taxa. Mas antes de pensar nisso, nós temos que pensar na relação como um todo, e é muito importante olhar nesse sentido. Insisto, sobretudo para você que vai ser uma advogada ou um advogado. Você precisa olhar para o todo, e vamos imaginar, você pode vir a ser um advogado que defende o Estado, mas na maioria das vezes você será o advogado que estará lidando com o devedor. Você, olhando para a relação obrigacional tributária, olhando para o tributo como uma relação tributária, você terá um escritório ou trabalhará num departamento jurídico, vai atender uma pessoa física ou uma pessoa jurídica e, invariavelmente, ela estará no polo passivo, será um devedor. Pode acontecer de você trabalhar numa empresa, no jurídico de uma empresa, ou prestar serviço para o jurídico de uma empresa, e você atender a alguém que foi inserido no fenômeno da parafiscalidade no polo ativo e tem alguma obrigação de recolhimento de tributo que não foi feito. Então, aí haverá duas relações. Uma relação da empresa com o sujeito, e imagino, o trabalhador, em que haverá o recolhimento do tributo, e a relação da empresa com o Estado, porque a empresa tem que encaminhar esse valor recolhido do tributo para o Estado. Tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Para isso, para essas questões, quando elas entrarem nesse cunho mais prático, vocês terão ainda mais duas disciplinas, como eu creio já ter falado para vocês, de direito tributário. É uma matéria muito importante e que vai se alastrar aí nos semestres. Mas, enfim, perdoe a repetição, eu vou voltar para o slide e eu vou me repetir ainda mais umas 2 ou 3 vezes. Nós temos que olhar para o fenômeno como uma obrigação, uma relação obrigacional. O Estado tem alguns poderes sobre o contribuinte. E a primeira questão que nós devemos colocar
Eu vou mostrar aqui rapidamente no slide, mas eu vou estar falando disso ainda no mesmo slide, tá? Então, o que eu estou dizendo é que o Estado está no polo ativo da obrigação, ele tem um poder que ele exerce sobre o cidadão, que está no polo passivo e tem um dever. O cidadão deve fazer alguma coisa para extinguir a obrigação. Um ponto que eu não vou discutir agora: o poder do Estado é aquele poder do direito público, que nós chamamos muitas vezes de poder-dever. O Estado pode cobrar o tributo, claro, mas ele deve, é o chamado poder-dever. Se o agente não cumprir, ele será responsabilizado. Deixemos isso de lado agora. O que eu quero enfatizar nessa linha introdutória? Então, nós temos uma relação obrigacional. Nós temos uma relação em que o Estado é o titular, é o sujeito ativo, é o titular do direito subjetivo. E nós temos o cidadão, que é o titular da obrigação, ele está no polo passivo, né? Ele é o devedor da obrigação. A primeira questão que nós devemos colocar é a questão dos limites ao poder do Estado. Olha, se eu... Permitam-me voltar aqui para o meu quadro, né? Se eu analisar uma relação entre, por exemplo, particulares, eu tenho uma relação marcada pela igualdade. Ambos têm os mesmos poderes. Ainda assim, quando eu penso que uma figura é o credor e a outra é o devedor, eu estou falando que o credor tem poder e o devedor tem dever. Ora, ainda assim, eu me preocupo, ainda que sejam ambos iguais, ambos sujeitos privados, por exemplo, eu ainda me preocupo em limitar os poderes do credor. Ora, ele não pode abusar na cobrança, ele não pode, então, cobrar a dívida de modo abusivo. Ponto. Esse é um ponto. Agora, do outro lado, ou no nosso caso, quando nós temos o Estado e o contribuinte, e eu acho que eu exagerei para menos, porque o contribuinte deveria ter um tamanho ainda menor, nós temos uma relação que já é naturalmente desigual. Eu até prefiro, se for representar, colocar o sinal aí de maior. Por quê? Naturalmente, o Estado já tem muitos poderes que ele pode exercer sobre o particular. Então, o grau de poderes nas mãos do Estado já é de antemão muito maior do que o particular. O Estado tem poder de determinar comportamentos ao particular. E o particular não tem o poder de determinar comportamentos, nem a outro particular, nem ao Estado. Um particular só determina comportamentos a outro particular mediante consentimento. E o particular não pode determinar comportamentos ao Estado. Ora, você está andando na rua e você pode ser parado pela polícia, ela pode fazer perguntas, pode revistar você. O Estado pode exercer alguns poderes sobre você para os quais não há contrapartida. Se eu coloco esses dois sujeitos numa relação obrigacional e ainda digo que este é o credor e este é o devedor, a minha preocupação aumenta. Então, a minha preocupação se foca nos limites que eu tenho que colocar ao poder do Estado. Do outro lado, isso vai se materializar nos direitos do contribuinte, nos direitos do cidadão. A relação tributária é uma relação, portanto, de direito público. Ela é uma relação marcada pela desigualdade. E nessa relação marcada pela desigualdade, surge naturalmente a preocupação de limitar os poderes do Estado. Ora, em qualquer relação de direito público, eu estou preocupado em limitar os poderes do Estado. Tanto maior a minha preocupação, quando essa relação é uma relação obrigacional, porque o Estado é o credor da relação. O Estado já detém
além dos poderes que ele detém por ser Estado, um poder específico por ser o credor. Na relação tributária, o Estado pode cobrar o tributo. E daí, pessoal, nós vamos puxar uma linha temática que será desenvolvida na sequência, mais adiante, que é justamente o estudo dos limites ao poder de tributar. E aí nós vamos ver quais são os limites impostos a esse poder. Sejam os limites constitucionais, a própria Constituição já traz limites. É tão importante esse tema que a própria Constituição já traz os limites ao poder de tributar. Mas nós também vamos falar dos princípios do direito tributário, que terminam limitando a atuação do Estado em nome do particular. Então, eu preciso pensar em limites à capacidade, ao poder de tributar, para preservar os direitos do particular. E eu também preciso pensar em princípios que têm que ser respeitados. Ao mesmo tempo, o Estado vai exercer o seu poder, tendo que respeitar o particular e tendo que preservar o interesse público. O Estado, quando se relaciona com o particular, sempre está nessa esfera de tensão. Ele deve respeitar o interesse público de um lado e deve respeitar, do outro lado, os direitos do particular, os direitos do cidadão. Não tem muito a ver de forma direta com o direito tributário, mas é um ponto interessante para reflexão, justamente a polêmica envolvendo a compra ou a não compra da vacina chinesa pelo governo federal. Ora, essa polêmica, embora num primeiro olhar as pessoas tendam sempre a tomar um partido, muitos vão falar, olha, que absurda a declaração do presidente, não vai comprar, não vou entrar no mérito do que é verdade ou do que é mentira. E também a questão da obrigatoriedade ou não da vacinação. Mas ambas as situações, o presidente dizer que não vai comprar a vacina chinesa, porque o brasileiro não vai ser cobaia. Não estou entrando no mérito se isso é verdade ou não, se ela é segura ou insegura. Ou o presidente declarar que não vai ser obrigatória a vacinação. Em ambos os casos, nós estamos numa relação de direito público. E as duas situações estão revelando a mesma coisa. De um lado, o interesse público, do outro lado, o interesse do indivíduo. Ora, o interesse público na vacinação obrigatória, o interesse do indivíduo em ter a sua liberdade respeitada, em não ter a sua saúde exposta a uma vacina mal testada. Nas duas situações, nós temos esse conflito, pois esse é o conflito típico do direito público, e ele aparece com muita força no direito tributário, tá, pessoal? Então, as linhas gerais estão aí. O tributo é uma relação obrigacional. O tributo é uma relação obrigacional em que o Estado é o credor e o contribuinte, o devedor. Agora, eu vou avançar justamente na definição de tributo. O que é o tributo? E aí, pessoal, acompanhando o itinerário que eu preparei para vocês, nós não precisamos ir muito longe, porque nós temos uma boa definição de tributo no Código Tributário Nacional. Ora, essa definição que eu pintei em várias cores para destrinchar, né, é uma definição que é muito completa, é uma definição que é trazida pela lei, está no Código Tributário e realmente revela a essência do fenômeno tributo. O que é tributo? É a prestação pecuniária, vocês podem acompanhar pelas cores,
compulsória, então ela é pecuniária, a gente vai ver essa redundância, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. É uma prestação pecuniária, então, é uma prestação compulsória, uma prestação em moeda, uma prestação que não decorre de ato ilícito, uma prestação instituída em lei, uma prestação cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Vejam, nós vamos, na aula de hoje, conversar rapidamente sobre cada um desses 6 elementos da definição de tributo. Mas, eu vou falar agora no primeiro elemento, já fica nítido que tributo é uma prestação. Se é uma prestação, eu estou me referindo a um comportamento com o sentido de adimplir, com o sentido de cumprir com uma obrigação. Bom, alguma dúvida, pessoal? Eu já ia voltando aqui para o meu material. Então, nós caímos no coração da aula, nós caímos no momento central, talvez, dessa primeira pegada do direito tributário, que é entender o que é tributo. Tá? Se você já começou entendendo que tributo é uma obrigação, se você já estudou obrigação, então se você já tem noções de obrigação, é preciso entender que esta é uma obrigação específica. É um tipo de obrigação. Então, todo o direito tributário vai girar em torno do entendimento desse tipo de obrigação. E o que vocês vão ver ao longo do tempo é quais fenômenos geram essa obrigação. Quais fenômenos fazem nascer essa obrigação? E a gente usa a expressão justamente fato gerador. Tá? Mas alguma dúvida? Alguma questão? Obrigado, Camila. Eu vou, então, seguir aqui, tá, pessoal? Eu vou falar de cada uma. Obrigado, Sabrina. Obrigado aí a todos e a todas, né? Eu vou seguir e irei, então, apresentar cada um daqueles 6 elementos da definição legal de tributo, tá? Vamos um a um. O que me interessa, eu já introduzi a ideia para vocês, primeiro a ideia de prestação. Deixemos o pecuniária de lado. Então, o que é o tributo? Tributo é uma prestação. O tributo é um dever imposto a uma pessoa física ou jurídica. Ora, quem é o sujeito passivo da obrigação? Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Eu, você, um cidadão, pessoa física, ou uma empresa, por exemplo. Então, é um dever imposto a uma pessoa física ou jurídica. Como esse dever, e eu disse isso a vocês, tem natureza obrigacional, esse dever é responsabilizável. Então, daqui a pouquinho, muito rapidamente, eu já vou voltar a isso. É responsabilizável porque o Estado que está no polo ativo pode tomar uma providência judicial se o tributo não for pago. Já vou falar disso. Bom, então é uma obrigação. Essa obrigação vai ser adimplida, ela vai ser cumprida com a prestação. O pagamento é o sujeito passivo fazer a prestação. Como o tributo é uma obrigação, cabe a ele a reflexão que você tem que fazer com qualquer outra obrigação. Ora, se você se vê procurado por um cliente que é o devedor de uma obrigação ou o credor de uma obrigação, como eu falei para vocês, o cerne da questão é saber como que a obrigação vai ser cumprida.
E aí você tem que entender qual é a natureza da obrigação. Você tem que entender primeiro se a obrigação é de meio ou de resultado, ou se a obrigação, para saber em que momento que você vai responsabilizar o sujeito, para saber se a obrigação é de dar, fazer ou não fazer. No caso da obrigação tributária, no caso do tributo, ele é uma prestação que exige uma atuação no sentido de dar alguma coisa. Então, efetivamente, como que o devedor vai cumprir com a obrigação tributária? Primeiro, ele vai cumprir com a obrigação tributária dando alguma coisa. E nós já vimos que é uma prestação pecuniária. Então, o que o sujeito passivo tem que fazer para cumprir a obrigação? O que o devedor de um tributo deve fazer? Ele deve dar dinheiro. Ele vai dar o seu dinheiro para pagar o tributo, para cumprir a obrigação. O pagamento da obrigação, o cumprimento da obrigação, será com a entrega da coisa, que no caso é o dinheiro, então é uma prestação pecuniária. Mas também o tributo pode, além da obrigação principal, que é de dar, ele pode envolver obrigações acessórias, que podem ser de fazer. Então, acessoriamente, o tributo pode impor ao devedor que, além de pagar, pratique outros atos, faça algumas outras coisas. E olha, daí ele pode se tornar devedor de uma obrigação acessória. Ele pode ser punido. Ah, mas ele pagou. Ele pagou cumprindo a obrigação principal. Mas, nesse caso, nem sempre, né, o cumprimento da obrigação principal elimina a obrigação acessória. Tá? Nesse caso, não elimina. Então, por exemplo, o que pode vir a ser uma obrigação acessória? A escrituração contábil, a guarda de documentos, o preenchimento de guias, a entrega da declaração. Eu vou parar nesse último exemplo. Ora, todo ano nós temos que fazer, pessoas físicas, a declaração de ajuste anual do imposto de renda. É uma obrigação de fazer. Nós temos que fazer a declaração. Eu não vou simplesmente até o Estado e o Estado faz a declaração para mim. Olha, eu apurei aqui e vi os seus bens, o seu patrimônio, a sua renda, você tem que pagar tanto. O Estado não faz isso pela gente. Ele impõe à pessoa física o dever de fazer alguma coisa, nesse caso, fazer a declaração de ajuste anual. Quando a gente fala em direito tributário, nós também costumamos considerar que a obrigação tributária, além de ser uma obrigação de dar, de fazer, alguns até discutem se há também a obrigação de não fazer, tá, pessoal? Muitas vezes a gente enxerga a obrigação de fazer e de não fazer como a mesma natureza, em sentido oposto. De qualquer modo, alguns colocam aí que essa obrigação de suportar seria a obrigação de não fazer, mas outros chamam simplesmente de obrigação de suportar. O que seria a obrigação de suportar? Em algumas situações, o devedor precisa pagar, fazer algumas coisas e ainda sujeitar-se a alguns atos praticados pelo Estado. Por exemplo, a fiscalização ou um ato de controle. Você precisa submeter a sua atividade ao controle do Estado, ou o Estado aparece, vai supervisionar, vai fiscalizar, vai controlar a sua atividade para, durante esse controle, poder arrecadar o tributo. Portanto, primeiro passo aqui dos 6 que nós vamos dar hoje
O que é o tributo? Tributo é uma prestação. Então, a prestação nos dá a ideia de obrigação. O devedor vai prestar, vai fazer alguma coisa. O quê? Então, o devedor vai cumprir a obrigação, como? Dando, fazendo e suportando. Nem sempre as três coisas. Sempre ele vai cumprir a obrigação tributária dando dinheiro. Ele vai pagar em dinheiro. A gente volta a falar do em dinheiro, tá? Por hora, o tributo é uma obrigação. O tributo é uma prestação. É uma prestação que está imposta a um cidadão, que está imposta a uma empresa. Além disso, o tributo não é qualquer tipo de prestação, né? Porque eu poderia, excepcionalmente, pensar em uma prestação facultativa. Trata-se de uma prestação compulsória, reforçando a ideia de dever, reforçando a ideia de obrigação. Então, a prestação é compulsória. Ela deriva de uma relação vertical, uma relação em que o Estado é a parte mais forte e o particular é a parte mais fraca. Alguns autores chamam a atenção, inclusive, para o vocabulário. A gente fala muitas vezes que o tributo incide na relação. O tributo incide no particular. A ideia de incidir é que ele está vindo de cima, né? O Estado maior, mais forte, está colocando o tributo sobre o particular, está colocando o tributo na relação. Bom, então essa relação vertical reforça a ideia de obrigação, reforça a ideia de que o contribuinte deve fazer alguma coisa. Ele é devedor de uma quantia. E aí, para termos mesmo uma obrigação, não basta que haja uma relação de credor e devedor. Não basta que haja uma relação em que uma parte tem poder e a outra tem dever. Vocês devem ter estudado o fenômeno interessante da obrigação natural. É aquela que alguns chamam de falsa obrigação. Há um dever que não é responsabilizável. Para que haja uma obrigação efetiva, jurídica, é necessário a Schuld e Haftung, né, os dois elementos da obrigação, que é o dever e a responsabilização. Portanto, se o contribuinte não pagar o tributo, ele pode ser responsabilizado. Aliás, ele deve ser responsabilizado. O Estado tem a garantia de que vai receber o tributo. Ele tem um poder garantido pela lei. Esse poder é garantido por quê? Existe, inclusive, uma ação própria para o Estado, uma vez feita a cobrança do tributo. Se o particular não pagar, o Estado tem um título executivo e ele vai ingressar com uma ação de execução fiscal. Olha, reflexão aqui à parte, tá, pessoal? Depois talvez eu abra um parênteses mais adiante, no outro dia, para mostrar esses dados para vocês. É muito interessante o relatório que o CNJ lança todos os anos. Se vocês não conhecem, eu sugiro que procurem e tentem conhecê-lo.
é o chamado justiça em números. Está dentro da ideia de transparência do Estado, e o CNJ publica todos os números do Poder Judiciário. Bom, quando a gente olha para o universo de ações em estoque, são mais de 30 milhões de ações, eu não lembro os números agora do último relatório, mas é uma quantidade enorme de ações em estoque. O tipo de ação que ocupa o maior... Então, o que é uma ação em estoque? São aquelas ações que estão tramitando, que não foram resolvidas durante o ano em que foi feito o levantamento. Então, por exemplo, o CNJ pesquisa o ano de 2019, lança o relatório Justiça em Números relativamente a 2019, que já é um ano fechado, e ele conclui que algumas dezenas de milhões de ações foram julgadas pelo judiciário e outras dezenas de milhões de ações estão em tramitação. E eu não estou exagerando nos números, não. Tá? São dezenas de milhões de ações que estão em tramitação no Poder Judiciário brasileiro. E quando você vai olhar a natureza das dezenas de milhões de ações que estão em tramitação, a maior parte delas é de ações de execução fiscal. São muitas ações de execução fiscal que estão tramitando hoje no Judiciário brasileiro. Nós temos alguns problemas que atingem o Judiciário brasileiro, e um desses problemas que dificulta o acesso à justiça é o chamado demandante habitual. É aquele, ou litigante habitual, tá? É aquele sujeito que está envolvido em muitas ações, em um volume enorme de ações. E isso causa o fenômeno que nós conhecemos de congestionamento do judiciário. Então, quando você vai olhar por que o judiciário está congestionado, você vai ver que ele está congestionado porque um volume muito grande de ações tem no polo ativo ou no polo passivo os mesmos demandantes. E como politicamente o Estado não faz nada para coibir a prática desses demandantes, os advogados têm que ingressar com ações judiciais. Quem são esses demandantes habituais? Bancos, empresas de telefonia, empresas de plano de saúde, só para citar 3 exemplos aqui de cabeça. Posso ter sido injusto com um quarto ou quinto demandante habitual. Então, se nós politicamente resolvêssemos o problema do abuso dos bancos perante a população, do abuso das empresas de telefonia perante a população e do abuso das empresas de plano de saúde perante a população, nós tiraríamos um volume aí de 20% a 30% das ações do judiciário. Nós traríamos um grande alívio para o judiciário. Mas, por incrível que pareça, o maior demandante, o maior litigante no judiciário é o próprio Estado. O próprio Estado, e em matéria de execução fiscal, mas também, eu falei banco, tem banco estatal, você tem, então, empresas estatais que entram nessa estatística, mas o Estado é o maior litigante, é quem mais causa congestionamento no próprio judiciário. É uma situação esquizofrênica. Ora, o próprio Estado cria um tributo que vai gerar problema. Ele cria um sistema tributário que vai gerar problema e vai fazer com que o próprio Estado tenha que gastar um dinheiro muito grande para manter um judiciário gigantesco com um volume enorme de ações de execução fiscal. É desconcertante, mas depois, se houver uma oportunidade, conforme o desenrolar aqui da nossa matéria, eu trago esses dados específicos para vocês, tá, pessoal? Desculpem ter ido tão longe, eu só estou aqui querendo dizer para vocês que na relação tributária, a relação é obrigacional, porque se o contribuinte não cumprir o dever, ele será responsabilizado. E existe uma ação própria para garantir o poder do Estado, para transformar esse poder num direito subjetivo público do Estado.
contra o particular. E essa garantia se dá mediante ação de execução fiscal. E existem, inclusive, né, reforçando aqui a grandeza da participação do Estado como litigante habitual, existe uma vara aqui em São Paulo. A Justiça Estadual, por exemplo, tem toda uma ala especializada, que é a vara da Fazenda Pública. Então você tem todo um fórum lá no centro, próximo do João Mendes, né? Esqueci, não é o Eli Lopes Meirelles, né? Enfim, você tem todo um fórum que tem varas da Fazenda Pública e elas são dedicadas a ações do Estado, tá? Pois bem, pessoal, então trata-se de uma prestação compulsória. É disso que nós estamos falando. Por que é compulsória? Ela é compulsória porque ela não é facultativa. Então, de fato, é uma obrigação, tá? É uma obrigação, e se o devedor não cumprir a obrigação, o Estado pode responsabilizá-lo judicialmente. Bom, daí eu preciso ainda falar uma outra coisa. Essa obrigação é uma obrigação compulsória e ela é uma obrigação unilateral. O que é uma obrigação unilateral? É uma obrigação em que há um único fluxo. Um deve e o outro é o credor. Há uma única prestação. Não é uma obrigação com um fluxo e um contrafluxo. Não, ela é uma obrigação em que há apenas um devedor e um credor. As figuras não se misturam. Não há uma prestação e uma contraprestação. Ou o devedor não se tornou devedor porque antes ele foi credor. Não há uma troca. Há apenas um ato do Estado que cria a obrigação. Há um ato do Estado que cria o tributo. E quando o tributo é criado, existe a obrigação do particular de pagar o tributo e o Estado tem o dever de receber o tributo, de cobrar o tributo. O Estado tem o poder, né, dever de cobrar o tributo. Olha, o que eu quero dizer? Eu pago tributo, o Estado deve fazer alguma coisa para mim. Eu vou pagar meu imposto de renda e assim que eu terminar de pagar o imposto de renda, eu vou ficar ligando para um 90 para chamar a polícia, só para ele vir aqui para o Estado devolver o que eu paguei de imposto de renda. Não faz sentido, tá? O fato de eu pagar o tributo não faz surgir tecnicamente nenhum direito para mim. É claro, eu vou acompanhar a arrecadação, eu vou acompanhar o orçamento, eu vou ver como é que as políticas públicas estão sendo definidas, mas as políticas públicas são definidas pelos governantes eleitos democraticamente. O senso comum costuma pensar, olha, eu pago o tributo e em troca... em troca o quê? Eu estou dizendo para vocês que não tem troca. Eu estou dizendo para vocês que o tributo é uma prestação compulsória e ela envolve um único lado. Ela envolve um devedor que tem que cumprir a obrigação. Só. E o fato dele cumprir a obrigação não gera nenhum crédito para ele, não gera nenhum dever específico para o Estado. Ao contrário, eu até me traí no vocabulário, se há um dever do Estado, é o dever de arrecadar o tributo, que é o seu poder, na verdade. É diferente de uma compra e venda. Olha, você paga, quando você cumpre a sua parte, você está garantindo que será criada uma obrigação invertida, que é a obrigação do vendedor entregar a coisa. Então, uma coisa leva a outra. Ou ele entrega a coisa, ele pode cobrar o pagamento.
Isso não existe na obrigação tributária, tá, pessoal? Então, eu repito, o fato de você cumprir com a obrigação tributária, o fato de você adimplir, de você pagar o tributo, não fará nascer nenhuma obrigação para você contra o Estado de que você seja o sujeito ativo, o titular da obrigação. Tudo bem? Então, cuidado com aquela conversa do senso comum. É óbvio, porque nós pagamos tributos. Nós devemos lutar para que o Estado seja honesto, transparente, use o dinheiro arrecadado de forma correta. Mas aí a gente já entra potencialmente no outro ramo do direito, que é o direito orçamentário. Uma vez que a gente paga tributo, o que acontece com o nosso valor? Ele vira receita. E aí a gente vai entrar no orçamento. Aí nós vamos entrar, como eu falei para vocês, no direito financeiro, tá? Aí, Vinícius, a gente já vai chegar nessa classificação. Eu posso te pedir um pouco de paciência, porque daqui a pouquinho, eu não sei se vai dar tempo na aula de hoje, mas a gente vai falar da classificação e eu vou retomar algo que eu trouxe aqui do direito financeiro, que é o caráter extrafiscal do tributo, tá? Quando a pessoa defende o que você escreveu aí, Vinícius, que a principal finalidade da arrecadação é manter a máquina estatal, a pessoa está dizendo que a finalidade básica do direito tributário é fiscal. Hoje, a gente costuma dizer que talvez não. Talvez esteja lado a lado a manutenção da máquina estatal e os fins extrafiscais do direito tributário. Mas o que seriam esses fins extrafiscais? Aí a gente vai entrar numa discussão, né, a redução da desigualdade, eventualmente eu vou simplificar, porque senão pode parecer, eu tenho uma visão política e eu quero reduzir a desigualdade, por isso eu falo tanto em desigualdade, ou eu tenho uma visão política, eu quero a justiça social, por isso eu falo tanto. Não, tá? Vamos deixar bem claro por que eu falo tanto em reduzir a desigualdade, por que eu falo tanto em justiça social? Porque está escrito na Constituição. Porque a Constituição coloca como fundamentos do Estado brasileiro. E aí, quando a gente fala em caráter extrafiscal do direito tributário, a gente vai dizer que ele tem que servir para concretizar os fundamentos e os objetivos do Estado brasileiro que estão delimitados nos primeiros artigos da Constituição Federal. Tá? Então, nesse sentido, tá, Vinícius, eu vou voltar a falar uma ou duas palavrinhas sobre isso, mas talvez hoje a gente não possa dizer que a principal finalidade do direito tributário seja fiscal, no sentido que você colocou. E eu dizer que a finalidade é extrafiscal, ou seja, que eu vou usar como receita aquilo que foi arrecadado pelo direito tributário para que os gastos públicos sejam realizados, também não significa dizer que eu esteja criando uma contraprestação para minha obrigação tributária, tá? Eu posso falar talvez em termos muito genéricos. Qual seria o direito que eu adquiro por contribuir? O direito de fiscalizar o Estado. Só que mesmo assim é muito difícil. Como é que eu vou exercer esse direito? Tá? Existem algumas ferramentas, mas individualmente talvez eu possa muito pouco. Tá? Então, eu vou voltar a falar dessa questão do caráter fiscal ou extrafiscal e vou resvalar de novo nessa sua colocação, tá, Vinícius? Mas o importante, não fique com a ideia de que você paga o tributo e você tem direito a algo em troca, tá? Essa ideia é falsa, tá? Não há essa contrapartida necessária, tá? Porque a gente vai discutir depois a questão da taxa, tá bom? Mas, ou do empréstimo, perdão, da contribuição de melhoria, mas não há necessariamente esse caráter de você pagar
e em troca poder exigir alguma coisa do Estado, tá? E a taxa, mesmo assim, vai dar espaço para discussão. Permitam-me, então, se não houver, que é isso aí, eu que agradeço aí, Vinícius, daqui a pouco eu volto a tocar nesse teu assunto, tá? Se não houver mais nenhuma colocação, eu vou voltar para o material. E aí, pessoal, eu quero andar mais um pouquinho. Então, nós acabamos aí o segundo degrau, né? É uma prestação compulsória. É uma prestação, ponto. É uma prestação compulsória. Eu quero entrar agora na questão do pecuniária e dessa expressão em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, é uma prestação em moeda, é uma prestação obrigatória, é uma obrigação, portanto, em moeda ou valor que se possa exprimir em moeda. Alguns autores falam da questão da redundância. Olha, o Código Tributário Nacional não foi redundante porque ele disse que é uma prestação pecuniária compulsória. E aí ele coloca lá, em moeda ou valor que se possa exprimir em moeda. Esse não é o sentido de pecuniária? Bom, o que aparece aí é que muitos vão dizer que pecuniária é em pecúnia, é em dinheiro, é em moeda. E a expressão entre vírgulas acrescenta mais um elemento: o valor que se possa exprimir em moeda. Então, a obrigação é em moeda ou em valor que possa se exprimir em moeda. Bom, e aí a gente tem que conversar. Tá, o que quer dizer isso, né? Então eu posso pagar com alguma outra coisa que não seja dinheiro. Primeiro, o pagamento tem que ser em moeda. Isso é claro, aparece duas vezes, pecuniária e em moeda. A moeda tem que ser nacional. Bom, temos aí uma previsão do Código Tributário Nacional, artigo 143. Então, vamos imaginar, eu estou falando aqui de importação, eu estou falando de exportação, eu tenho impostos que incidem sobre essas operações, e muitas vezes elas são em moeda estrangeira. O que diz? Ainda que o valor da operação, ainda que o valor da mercadoria, ainda que o valor esteja expresso em moeda estrangeira, eu preciso converter para a moeda nacional para pagar o tributo. Então será feita a conversão em moeda nacional. Então, a primeira coisa, eu quero me livrar da obrigação tributária, eu quero adimplir, eu quero cumprir a obrigação tributária, eu quero pagar o tributo. Legal. Primeira coisa, então, você vai pagar em moeda, você vai pagar em dinheiro. Não precisa ser propriamente, já vou falar disso, em dinheiro vivo, né, em espécie. Mas você vai pagar em dinheiro. Mas é uma importação. Então, a gente vai transformar, a gente vai calcular, vai converter a moeda estrangeira na moeda nacional e você vai pagar em moeda nacional, tá? Primeira coisa. E o fato da gente falar que você vai pagar em moeda não exclui meios de pagamento. O artigo 100, vamos lembrar que o Código Tributário, ele é da década de 1960, tá? Então, ele não previa, por exemplo, grande parte do avanço que aconteceu no sistema financeiro. Em 1960, banco é coisa de rico, tá? A popularização do banco começa com o Bradesco e o Itaú na década de 1970. A partir de 1970 que esses bancos começam a mirar no trabalhador. E aí esses bancos que eram desprezados num primeiro momento, né, eles começam a crescer. Num primeiro momento, o banco é o banco mercantil, é o banco que lida com pessoas ricas.
E esses banquinhos de pobre são só banquinhos de pobre, mas a partir dos anos 70 eles vão crescendo e viram os maiores bancos do Brasil. Mas lá naquele momento, nos anos 60, você não tem ainda uma diversidade de meios de pagamento. O que está previsto no Código Tributário Nacional? Então eu quero me livrar da obrigação tributária. Como que eu posso pagar? Primeiro, em moeda corrente, cheque ou vale postal. Segundo, quando for previsto em lei, e aí não façam perguntas, tá, gente? Eu quase não vou saber responder, tá? Estampilha, papel selado ou processo mecânico. O que a gente pode interpretar aqui é que o processo mecânico pode ser lido como processo digital, né? Então você pode pagar pelo internet banking alguns tributos, tá? Então o meio de pagamento é amplo. Você pode usar vários meios de pagamento, mas no fundo, ainda que você pague no seu banco da internet, no seu banco do celular, você está pagando em moeda, tá? Você está pagando em dinheiro, tá? Recentemente, eu estou pondo aqui recentemente em 2001, tá? Recentemente foi inserida aí uma previsão no inciso 11 do artigo 156 do Código Tributário Nacional. Essa previsão foi inserida pela Lei 104, Lei Complementar 104 de 2001, dizendo que você pode dar em pagamento bens imóveis. E aí, isso talvez entre na ideia de valor que se possa exprimir em dinheiro. Você pode, nesse caso, porque está previsto em lei, pagar o tributo com bens imóveis, mas não é a seu critério, não. Tá? Então, tem que haver uma previsão, imagine que seja um imposto municipal, tem que estar previsto na lei municipal, essa possibilidade, e tem que ter interesse do fisco. Eu tenho uma casa muito boa, eu estou devendo tributo, eu vou pagar o tributo com essa casa. Só que aí o fisco vai olhar a sua casa, que você diz que é muito boa, e ela não é nada boa, e não tem um valor de mercado interessante, não é interessante para o fisco naquele momento imobilizar o capital, e de fato o fisco não aceita. Tudo bem, isso pode acontecer. Porém, existe essa previsão. O que a doutrina diz que não se admite hoje é você pagar tributo com trabalho. Eu não tenho dinheiro para pagar o IPTU. IPTU é um tributo municipal que incide sobre o meu apartamento, sobre a propriedade territorial urbana. Então, por ter um apartamento, eu tenho que pagar IPTU, e a desgraça é que isso é verdade, eu pago todo mês, né? Mas eu não tenho mais dinheiro, sou professor, né? Vocês aí sabem a crise que estamos vivendo, a faculdade é mentira, agora que a faculdade não esteja me pagando, a crise é verdade, mas eu estou sem dinheiro, né? Então eu estou com dificuldades para pagar o tributo, eu vou até a prefeitura e falo, olha, eu dou aula aqui para vocês, tá? Eu dou umas aulas para vocês e você abate do meu tributo. Isso não é aceito hoje. O Estado não pode aceitar esse tipo de troca. E também, até este momento, a doutrina considera que eu não posso exprimir em valor monetário simplesmente a entrega de bens móveis, que seria o pagamento in natura. Então, nem o pagamento in labore, nem o pagamento in natura. Tá, pessoal? Eu tenho que pagar mesmo em moeda, tenho que pagar mesmo em dinheiro, tá? Portanto, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória, e aí o pecuniária significa em moeda ou em valor que possa se exprimir em moeda. O que nós entendemos hoje é que há a previsão de pagamento com imóveis, desde que esteja previsto na lei e seja aceito pelo fisco.
tá bom? Então, insisto, como é uma obrigação, aquele que está sujeito à obrigação quer se livrar da obrigação, quer adimplir, quer cumprir a obrigação. Você vai ter que orientar o seu cliente, dizendo para ele, você vai ter que pagar, não tem jeito, vai ter que pagar em dinheiro, você pode usar alguns meios de pagamento, mas o pagamento terá que ser em dinheiro, tá? Voltando para o material. Novamente, fiquem à vontade aí se houver dúvidas, né? Mas voltando para o material e dando mais um passo, tá, pessoal? Qual é o próximo passo? Isso é muito interessante. A prestação pecuniária compulsória não constitui sanção de ato ilícito, tá? Deixa eu ver o que vocês disseram. Você pode, Bruno, mas não é a seu critério. Tem que estar previsto na lei. Então, vamos imaginar um tributo municipal. A lei municipal que institui esse tributo tem que prever essa hipótese e, ainda assim, o Estado pode achar que não é interessante pegar teu imóvel, tá? Então, eu não sei o que te responder. Se pode ou não, tá bom? Em tese, preenchidas as duas condições, pode. Não sei se eu me fiz entender. Tá, então, tem que estar previsto em lei, é complexo, tem que estar previsto em lei e o Estado ainda pode, mesmo assim, rejeitar. Claro, ele não vai aceitar qualquer imóvel. Vou entregar meu imóvel, é maravilhoso, você vai ver, o cara mora debaixo da ponte, né? Não é lá um imóvel muito interessante, né? Bom, e aí, pessoal, eu acho que tem, entre outros, tá? Tem dois sensos comuns. O primeiro, eu tentei trazer aqui para vocês, é não ficar com a ideia de que a obrigação tributária, quando cumprida, gera alguma contrapartida para o contribuinte. Então não fica com a ideia de que porque você pagou o tributo, agora o Estado tem que me entregar alguma coisa. Tem que entregar o quê? Não há uma contrapartida, tá? Aliás, com o perdão da comparação também, não é porque você pagou a mensalidade para a escola que você pode exigir tudo. Isso fica mais fácil para você entender, sobretudo nessa altura do seu curso de Direito. Você pode exigir muita coisa porque você pagou sua mensalidade, mas aquilo que está dentro da lei, né? As pessoas têm sempre uma distorção nas relações jurídicas. Eu paguei, eu posso exigir qualquer coisa da escola, a escola tem que... Peraí, você só pode exigir o que estiver previsto no contrato de prestação de serviço. No caso do tributo, não tem contrato. Então, não tem uma prestação de serviço ou uma contraprestação de serviço que decorra do seu pagamento. Você não está pagando para o Estado para que seja prestado o serviço. Aí, na faculdade, você está pagando para que seja prestada a aula, para que seja dada a aula, mas não é a aula no horário que você quer. Eu paguei a mensalidade, professor, amanhã eu quero a aula mais cedo, tá? Peraí. Vamos ver o que está escrito no contrato. No caso do Estado, não tem essa contraprestação. Eu paguei o tributo, olha, amanhã eu quero que o Estado mande um médico na minha casa, quero fazer exame de Covid aqui em casa. Aliás, deveria ser assim, né? Eu estou colocando aqui, mas no meu íntimo, eu acho que deveria ser assim. Deveríamos ter um médico preventivo, né? A medicina deveria ser completamente diferente, seria muito mais barata e muito mais eficiente. Mas não é a lógica, né? O médico não vem na minha casa. Sobretudo porque eu sou de classe média, então eu tenho que pagar plano de saúde, né? Eu fico naquele limbo. Mas, voltando à questão, o primeiro senso comum é esse que eu falei para vocês. Não é porque você pagou o tributo, que você cumpriu a obrigação, que nasceu alguma coisa para você, que nasceu uma contraprestação para você. Não, esqueça disso. O segundo ponto também é senso comum, tá?
as pessoas acharem que tributo é castigo, que tributo é punição. Mas o que, que eu fiz, né, na minha vida para ter que pagar IPTU? O que, que eu fiz na minha vida para ter que pagar imposto de renda? É que o Brasil é um país em que o nosso Estado não é confiável, e fique bem claro que eu confio menos ainda no nosso mercado. Nossos empresários são, generalizando, muito ruins, né? E o Estado também, generalizando, é muito ruim. Porém, fica aquela ideia: eu vou pagar tributo, eu fiz alguma coisa de errada na vida, né? Deus está me castigando, ou sei lá, né? É meu karma, eu estou pagando aqui. Peraí. O tributo não decorre de ato ilícito. O tributo não é uma punição, tá, pessoal? O tributo simplesmente é uma prestação que foi instituída em lei, é o próximo ponto, mas que tem a finalidade de custear o Estado e de promover transformações sociais. Você está pagando tributo não porque você está sendo punido, mas porque você vive em sociedade. Então, o tributo não é uma punição, não é uma sanção. E não sou eu que estou falando, de novo. Não sou eu que estou falando, olha, tributo não é punição, tá, pessoal? Aí você, pô, professor, para de falar. Não sou eu que estou falando, está escrito na lei, tá? Eu mostrei a letra da lei para você. O tributo não é uma sanção por ato ilícito. E se algum dia o tributo virar sanção por ato ilícito, esse tributo é ilegal. Ele está sendo cobrado de forma incorreta. Então, tributo não é punição. Tributo não é sanção. Tributo é tributo. Tributo é uma obrigação lícita. Ela decorre de lei e, no mais das vezes, incide sobre atos lícitos. Eu não vou entrar aqui numa discussão, professor, mas o sujeito é traficante e aí ele deu um jeitinho lá com o que ele ganhou e declarou imposto de renda. É uma coisa assim magnífica, né? Ele é traficante e declara imposto de renda. Claro que ele não vai colocar na declaração de imposto de renda que ele é traficante. Tá, pode acontecer isso. E aí nós temos, pessoal, uma frase latina que é o máximo: pecunia non olet. Pecunia non olet. Tributo não fede. Literalmente. O tributo não fede. Qual é a ideia? A ideia vem de Roma, e aí você vai dizer para o imperador: mas meu imperador, eu estou cobrando tributo do fulano e ele pratica ato ilícito. Ele é um criminoso e nós estamos cobrando tributo dele. O que o imperador diz? Olha, o ato ilícito fede, mas o tributo não fede. O ato ilícito cheira mal, mas o tributo não cheira mal. É uma ideia de que o dinheiro está lavado. Se vai voltar para o Estado e eu vou usar, vamos embora. Claro, se o fisco percebe que a atividade é ilícita, ele tem o dever de comunicar às autoridades competentes. Se é um crime, ele tem que encaminhar o caso ou para um delegado ou para o Ministério Público. Ele tem que encaminhar o caso para aqueles que vão apurar o crime. Mas, eventualmente, o Estado pode terminar tributando uma atividade ilícita? Pode. Se o sujeito está lá declarando, o fisco não vai terminar investigando, em última instância, a natureza da renda. A renda veio de atividade ilícita ou ilícita? O dinheiro foi lavado? Não. Esse campo de investigação é para uma outra área, é para o direito penal, é para o direito administrativo, mas não especificamente para o direito tributário. Porém, eu estou falando da exceção. A regra não é o tributo não fede, tá? A regra é que você vai pagar tributo a partir de um ato lícito. Vamos ver.
Eu sou proprietário de um imóvel, eu pago tributo. Ser proprietário de um imóvel é um ato lícito. Eu sou proprietário de um carro, um veículo automotor, eu pago tributo. De novo, é um ato lícito. Eu obtenho renda do meu trabalho na São Judas. Olha, eu tenho uma boa remuneração, sou um professor antigo, eu ganho aí 50 mil por mês, mais ou menos, dando aula só para a turma de vocês. É natural que eu pague imposto de renda. É claro que eu estou ganhando esse tanto porque vocês são minha turma, né? Vocês são a turma preferida da São Judas. Ora, eu vou pagar um tributo. O meu ato é lícito. Então, eu estou, de novo, contribuindo em cima de ato lícito. A mercadoria circula. O serviço é prestado. ISS, ICMS são atos lícitos. Então, o tributo, primeiro, ele incide sobre ato lícito. E justamente por isso, o tributo está sujeito a limites e a princípios constitucionais. Como incide sobre um ato lícito, não é uma punição, com mais força ainda, eu tenho que respeitar os direitos do cidadão. O tributo é ato lícito. O tributo incide sobre ato lícito. O tributo não é punição. E o tributo incide, como regra, sobre ato lícito. Isso não significa que, se você deixar de pagar o tributo, você não será punido. Ao contrário, se você deixar de pagar o tributo, você será punido. Aí, o ato ilícito é você não ter pago o tributo. Você não pagou o tributo. Você pode sofrer uma punição? Pode. A punição não é o tributo, tá bom, pessoal? A punição é que você não pagou o tributo. O tributo é lícito, o tributo incide sobre ato lícito. O tributo não é punição. O tributo é um mecanismo de você tirar riqueza de uns e distribuir riqueza para muitos. Ponto. Ora, se você não paga o tributo, então você tem uma obrigação. Se você não cumpre uma obrigação, você pode ser sujeito a sanções. Tá? Então, o não cumprimento da obrigação tributária pode levar a sanções. Então, aquele que descumpre a norma tributária pode sofrer sanções. A gente vai falar disso depois. O tributo não pode confiscar a riqueza, ele não pode acabar com a riqueza. Ele vai tirar um pouquinho da riqueza de uma pessoa para distribuir para todos. Ele não pode confiscar, ele não pode acabar com essa riqueza. O STF diz que também a multa não pode fazer isso. Você não pode impor uma multa tão alta que você tire toda a riqueza do sujeito, tá? As sanções tributárias normalmente são administrativas. Então, são sanções aplicadas pelo fisco no exercício do poder de polícia, tá? Normalmente, no exercício desse poder de polícia. Ora, o tributo não é punição. Se você não paga o tributo, você pode ser punido. Como? Exemplos: multa, apreensão, perdimento, interdição, impedimento de exercício de atividade. São alguns tipos de sanções que decorrem pelo fato de você não ter pago o tributo. O STF não admite que a sanção seja aplicada para forçar você a pagar o tributo. A sanção tem que decorrer do não pagamento, mas ela não pode ser usada como instrumento para te forçar a pagar. Então, você pratica o ato ilícito e
como decorrência do ato ilícito de não ter pago o tributo, você vai ser punido. O sujeito não pode chegar na sua casa e te ameaçar. Eu vou fechar para que você pague. Ora, se você ainda pode pagar, ele está no prazo de pagar, esse tipo de ameaça é ilícita, tá? Bom, então, a segunda... o segundo preconceito, né, a segunda ideia estereotipada que eu queria tirar de vocês é a de que o tributo é punição. Não, o tributo não é punição. Bom, primeira coisa, o tributo é lícito. Segunda coisa, ele incide sobre ato lícito. Se você não paga o tributo, você comete um ilícito. Mas é só nesse caso, você não pagou o tributo. E aí você cometeu o ilícito. Tá? Nós temos ainda que falar que é uma obrigação instituída em lei e a cobrança é vinculada. Mas eu temo aqui, pelo horário, que a gente não, que eu comece para não terminar hoje, tá? Então eu acho que é mais prudente deixar esses dois últimos pontos para segunda-feira. E aí eu fico aqui à disposição, eu vou interromper a gravação,